Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 3, segunda parte, problemas envolvendo equações. Vamos lá! Galera, para começo de conversa, o que eu quero colocar na sua cabeça? Problemas envolvendo equações só tem regra geral, que vale para todos. Não tem como a gente criar uma regra para exercícios específicos. Isso você vai descobrindo à medida em que você for resolvendo. Mas aí você vai começar a perceber que esses problemas, essas ideias vão começar a se repetir. Então qual que é o lance? Como que você vai dominar problemas envolvendo equações? Fazendo trocentos. Fazendo vários problemas, tá ok? E aí você vai começando a adquirir confiança e interpretação geral e matemática para resolver qualquer tipo de problema. Mas sempre vai ter aquele ali, ó, que vai dar uma canseira a mais para você, sempre. Só que quanto mais você fizer, mais preparado você vai estar. Beleza então, professor, o que eu preciso ter para resolver de modo geral os exercícios? Eu gosto de passar esses 4 passos para vocês. Primeiramente, determinar a incógnita. Como assim, professor? Determinar a incógnita não é simplesmente ir lá no problema e falar X. Não, não é isso. É você saber o que a sua incógnita significa. Porque às vezes o exercício está falando assim, né? Está falando de um número, aí remete-se ao dobro desse número, remete-se à quinta parte desse número. O que você vai chamar de X? O número, o dobro desse número ou a quinta parte desse número? Você pode chamar de X qualquer coisa. Certo? Mas é claro que tem algum desses valores, dessas informações, que é mais fácil de chamar de X. Por isso que determinar a incógnita não é simplesmente ir lá e falar X, é simplesmente você saber o que X ou qualquer outra incógnita que você escolher significa. Segundo, de acordo com essa incógnita que você determinou, esse é o passo mais difícil, que é montar a equação com os dados do problema. Mas por que é difícil, professor? Porque para montar a equação com os dados do problema, às vezes não é suficiente só ter os dados. Você precisa de interpretação. E que tipo de interpretação? Interpretação matemática e interpretação geral gramatical, aquela do português mesmo. Então esses dois tipos de interpretação precisa estar no seu banco de dados, digamos assim. E como que eu consigo isso? Lendo muito, sabendo o significado das palavras e entendendo de teoria matemática. O aluno que, por exemplo, não sabe o que significa o dobro, vai ter problema. O aluno que não sabe o que significa a quinta parte, vai ter problema. O aluno que não sabe o que significa o quadrado de um número, vai ter problema. Tá ok? Então a gente precisa de interpretação matemática, ou seja, eu preciso de conteúdo, né? Terceiro passo, esse é o mais fácil, resolver a equação, que foi exatamente a parte 1 que você viu. Número 4. Responder convenientemente o problema. Como assim? Às vezes o X que você encontra não é a resposta do problema. Às vezes o X te ajuda a chegar na resposta do problema. Vamos supor que você encontrou um número, mas a pergunta está perguntando a terça parte desse número. Você achou o X, o número. Esse não é a resposta do problema. Você tem que pegar X e dividir por 3, uma vez que ele quer a terça parte. Nós vamos ver tudo isso na prática, vai ficar muito mais fácil para você. Vamos começar bem suave aqui. Inclusive, eu já fiz esse problema que eu vou fazer agora lá no nosso primeiro módulo, envolvendo sucessores e antecessores de números naturais. Vamos ver como é que fica agora com a resolução de equação. Qual é o número natural que, somado com o seu sucessor, dá 197? Poderíamos tranquilamente fazer sem equação, mas vamos analisar como é que a gente coloca aqueles 4 passos em prática na resolução de problemas. Primeira coisa é determinar a incógnita. Eu vou chamar de X quem? Eu estou envolvendo 2 números, um e o seu sucessor. Então, se tem 2 números, um é menor do que o outro, e o outro é maior do que o 1. Então eu vou chamar de X o menor desses números. Professor, precisa escrever? Até que não, mas nesse processo aqui de didática, de ensino, eu vou escrever para você entender como que funciona. O menor desses 2 números. Beleza, eu sei o que a minha incógnita significa. Se X é o menor desses 2 números, ele está falando de outro, não é? O outro número tem uma unidade a mais do que o menor. Então é X mais 1. Ou seja, esse é o maior desses números. Ah, professor, entendi. Assim eu estou sabendo o que realmente significa as incógnitas. Exatamente. Próximo passo é fazer o quê? Próximo passo é montar a equação com as incógnitas que você determinou. Ótimo!
que ele falou lá no enunciado? Ele falou que um número natural que somado com o seu sucessor dá 197. Se o aluno não sabe o que é somado, ele não tem interpretação matemática. Percebe no que eu falei em relação à interpretação matemática? Ele também tem que entender o dá. Dá 197. Isso também tem que ter interpretação. Então vamos lá. Montando a equação. Um número somado com o seu sucessor dá. O dá é igual. Tá vendo? Olha a interpretação matemática sendo colocada aqui. Aqui também a interpretação matemática, gramatical, geral, tanto faz. Dá 197. Pronto. Segundo passo aqui foi fácil, não foi? Não tivemos problemas em interpretar esse problema. Opa! Terceiro passo. Resolve. O mais antes do parênteses não altera os sinais. Então vai ficar mais x mais 1. 197. Passe esse 1 para lá. X mais x é igual a 197 menos 1. X mais x, 2x. 197 menos 1, 196. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 196 dividido por 2 vai ficar quanto, meus queridos? A metade de 100 é 50, a metade de 90 é 45, já deu 95. 95 mais a metade de 6, que é 3, vai dar 98. Peraí, será que isso daqui é a resposta do problema? Vamos ver. Qual é o número natural? Opa, então ele está perguntando realmente qual é o número natural, que somado com o seu sucessor. Ele não está perguntando o sucessor do número natural. Ele está perguntando o número natural. Então, de fato, x já é a resposta do problema. Esse número natural é 98. Próximo exercício. Qual é o número natural que somado com sua nona parte dá 44? Outro exercício básico para você, vamos perceber um detalhe aqui. Qual é o número natural somado com sua nona parte? Esse sua refere-se ao número procurado, né? Qual é o número que somado com sua nona parte dá 44? Pessoal, se ele está fazendo uma referência da nona parte ao número, é mais fácil chamar de x o número, porque aí fica fácil de fazer a nona parte desse número. Então, x é o número natural procurado. Se x é o número natural procurado, x nonos, porque é a nona parte, é o quê? É a nona parte do número procurado. Lembrando que você não vai precisar ficar escrevendo isso daqui toda hora, toda vez, tá ok? Até você acostumar. Determinadas as incógnitas, vamos para o segundo passo, que é o quê? Montar a equação com os dados do problema, mais interpretação. Qual é o número natural que somado? Ah, muito fácil, né? Então, qual é o número natural que somado com sua nona parte dá, de novo, dá, a interpretação é igual, 44. Temos uma equaçãozinha com fração. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum para resolver, tal como a gente aprendeu na primeira parte. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes x, 9x. 9 dividido por 9, 1 vezes x, 1x. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 44 dá 360 mais 36. 360 mais 36, 396. Cancela os denominadores. 9x mais x já está bonitinho no primeiro membro. Vai ficar como? Vai ficar 10x. 10x igual a 396. E agora a gente percebe um pequeno problema. 396 dividido por 10 dá a divisão exata? Dá 39,6, não dá? Mas peraí, o enunciado não tinha falado que o número era um número natural? Uai, significa então que o conjunto universo desse problema é o conjunto dos números naturais. Esse número está dentro do conjunto dos números naturais? Não. Então, para esse problema, não existe solução. Mas espera aí, não existe solução dentro do conjunto dos números naturais. Se fosse o conjunto dos números racionais, das frações, dos decimais, aí teria, ok? Por isso que é bom e importantíssimo você responder convenientemente o problema. Número 3, galera. Vamos pensar aqui numa pessoa, Joaquim, que
tem 2/5 de gasto do salário com o médico, metade do salário de gasto com o dentista, 1/4 de gasto do salário com aluguel, e depois de todos esses gastos, ele vai ficar devendo R$600. Como assim? Ele está gastando mais do que ele ganha. Então, vem comigo, vamos interpretar isso daqui. Aqui, a informação mais importante é do salário. A fração está fazendo referência ao salário. Todas elas, inclusive, estão fazendo referência ao salário por inteiro. Então, é o mais fácil e o mais prudente chamar de X o salário total dessa pessoa, do Joaquim. Agora, para montar a equação, tem duas maneiras. Eu vou fazer primeiro da maneira um pouco mais suave, porém mais demorada. Pessoal, 2/5 do salário é 2/5 de X. 2/5 de X eu posso escrever como 2x sobre 5. Por quê? Por causa do dia ser vezes. Então fica 2/5 vezes x. Metade do salário é x sobre 2, ou então 1x sobre 2, mas esse 1x sobre 2 não precisa aparecer. O gasto com aluguel é 1/4 do salário, então é x quartos. Pessoal, você concorda comigo que presta bem atenção, se eu somar essa quantidade mais essa quantidade, ixi Maria, o que acontece aí com a questão do que está devendo, hein, cara? O que está devendo você concorda comigo que isso daqui vai ser o salário mais R$600 ainda por cima? Se eu somar tudo isso daqui, dá o salário do cara mais R$600, que é exatamente o que ele deve. Então o que ele está gastando é igual ao salário dele, mais os R$600 que ele fica devendo. Essa é uma das interpretações. Agora, vamos resolver a equação. Vamos lá. O MMC de 5, 2 e 4 é 20. Ao invés de colocar o denominador aqui, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, eu vou te dar uma forma alternativa, que no final das contas vai ser praticamente a mesma coisa. Pega o MMC, que é 20, e multiplica por tudo, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Professor, pode fazer isso? Pode, por causa dos princípios de equivalência. Mas aí no caso você tem que multiplicar cada termo por causa do chuveirinho, por causa da propriedade distributiva. Olha só que delícia. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2x, 8x. 20 dividido por 2, 10 vezes x dá 10x. Essa é só uma outra maneira que eu estou te dando de possibilidade. Aqui vai dar 5 vezes x, 5x. Aqui vai dar 20x, mais 2 vezes 6, 12, com 3 zeros, 12.000. Ótimo! Vamos ver o que dá aqui no primeiro membro. 8x mais 10x mais 5x vai dar 23x, não vai? 23x no primeiro membro. E vem o 20x do segundo membro para cá, igual a 12.000. 23x, o corintiano te rouba 20x, vai ficar com quantos x? 3x, igual a 12.000. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 dá 4, com 3 zeros, 4.000. Então pronto, o salário do cara é R$4.000. E aí, no caso, a gente entende que ele está gastando R$4.600 com todos esses gastos aqui, porque ele está devendo 600. Mas a pergunta foi qual que era o salário dele. R$4.000. Vou colocar mais uma questão que eu já tenho resolvida num dos vídeos antigos meus aqui, para auxiliar vocês também, principalmente nessas questões, nesses problemas que envolvem frações, tá ok, galera? E aí eu vou deixar vocês com esses 4 tipos de problemas, para que vocês mesmos possam se acostumar com esse tipo de linguagem lá na nossa lista de exercícios. Claro, também não se esqueçam de perguntar lá no nosso grupo, ou do WhatsApp, que agora nós temos, ou no grupo do Facebook, tá ok? Esse é o momento para você aproveitar e tirar todas as dúvidas, fazer todos esses problemas aí. Nessa lista eu não economizei em quantidade, tá ok? Então bola para frente que esse conteúdo é muito importante, tanto para concursos quanto para Enem. Muito obrigado por assistir essa aula, espero ver você na nossa próxima.